Galerinha, agora vamos entrar em gravitação universal. As leis do heliocentrismo, enunciadas após as leis de Kepler e da gravitação universal de Newton, que tiveram contribuições de Copérnico e Tycho Brahe, produziram a revolução não só nas ciências, mas também nas artes. Todos veriam tudo de outra forma. Causou uma revolução no olhar. Sobre essas leis, é correto afirmar. Letra A. A velocidade escalar média de translação de um planeta, que descreve órbita elíptica em torno do Sol, é maior na região do afélio do que na região do periélio. Vamos lembrar umas coisinhas aqui? Repare, eu tenho 3 leis de Kepler. A primeira lei é chamada Lei das Órbitas, que é que ela fala. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, né? E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então, por exemplo, eu tenho ali a órbita elíptica e o Sol em um dos focos. E ali, aquele ponto O1 e O2 são os focos da elipse. Um caso de uma circunferência, a chamada elipse degenerada, é quando esses focos, esses pontos aí, eles são coincidentes. Então, formam o centro da circunferência. Repare que meu planeta está na parte mais afastada, chamada de afélio. A parte mais próxima do Sol, à sua esquerda, é chamada de periélio. Então, as órbitas são elípticas. Eu vou criar uma região de afélio e de periélio, ok? Mas tem uma coisa importante sobre a elipse. Repara só. Quando eu tenho essa elipse, se eu vou separar de novo 2 focos, toda vez que eu tenho qualquer ponto na superfície da elipse, por exemplo, eu tenho aquele ponto ali e eu tenho uma distância A e uma distância B. Né? Vai dar um outro ponto qualquer. Esse outro ponto embaixo tem uma distância C e D. Todo ponto da elipse, a soma das distâncias para os focos é constante, ou seja, A mais B é igual a C mais D. Se eu botasse um outro ponto, não mudaria nada. Então, a soma dos focos, a distância dos focos, para um ponto qualquer da elipse é uma constante. Isso levou, por exemplo, a criar as chamadas salas de sussurro. É muito comum em bibliotecas, né? Principalmente na Europa. Você tem um local onde as pessoas querem conversar, tem 2 pontos em forma de elipse, 2 pontos, e as pessoas conseguem, sussurrando, conversar uma com a outra, sem que as outras ao seu redor ouçam, porque o som reflete exatamente, a partir de um foco, na superfície e direciona para outro. Isso deu princípio mais tarde ao funcionamento das antenas parabólicas. Ok? Vamos lá, aqui que eu falei, A mais B igual a C mais D. Segunda lei. A área descrita pelo raio vetor de um planeta, o que é raio vetor? Essa linha que liga o centro do planeta ao centro do Sol. Todas essas 4 linhas que estão ligando o planeta, aquelas 4 posições ao centro do Sol, são chamados raios vetores. Eu botei a Terra circulando aí. Então veja, ele vai dizer o seguinte, esse raio é diretamente proporcional ao tempo, ou seja, ele percorre áreas iguais em tempos iguais. Repare que eu tenho 2 áreas, A1 e A2. Tá? Se o intervalo de tempo para percorrer essa área 1 for igual ao de A2, eu posso garantir que essas áreas são iguais. Então, repare, vai surgir uma coisa chamada velocidade areolar. O que eu tenho de conclusão? O que é velocidade areolar? Área sobre tempo. Se eu percorro áreas iguais em tempos iguais, essa velocidade areolar ela é constante. Porém, tem uma coisa. Para percorrer essa velocidade areolar constante, vou voltar ao desenho, repare que à sua esquerda, a distância percorrida de M para N é maior que a distância de K para L. Como é que eu posso percorrer distâncias diferentes no mesmo intervalo de tempo? Se, obviamente, eu tiver velocidades diferentes. Repare que no afélio, a velocidade, por ter uma distância menor, é menor que no periélio. O planeta, quando passa no periélio, tem uma velocidade maior que no afélio. Então, a velocidade aumenta do afélio para o periélio, diminui do periélio para o afélio. A velocidade de translação não é constante. Essa velocidade linear de translação, que está representada pelos vetores ali tangentes, não é constante. Então, voltando, a velocidade linear é maior no periélio que no afélio. Se eu tenho maior velocidade linear, tem mais energia cinética. A energia cinética no periélio é maior que no afélio. Mas veja, a energia mecânica é considerada constante, a dissipação de energia não existe. A energia cinética no periélio é maior que no afélio, então quer dizer que a energia potencial do afélio é maior que no periélio. Aí você me pergunta, Abud, e se as órbitas fossem circulares? Se as órbitas fossem circulares, como esse raio é constante, lembrar que aí a força gravitacional atua como centrípeta, eu vou ter então um movimento circular uniforme.
a velocidade orbital vai ser constante. Ok? Não podemos esquecer essas conclusões vindas da segunda lei. Terceira lei, lei dos períodos. O que é que ela vai dizer para a gente? Que o período elevado ao quadrado, período de revolução ao quadrado, sobre o raio ao cubo, sobre o cubo do raio médio da órbita, é uma constante. Então veja, período ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante. Esse raio é chamado raio médio da órbita. O que é o raio médio? Veja aí que eu tenho um raio do afélio e periélio. O raio médio é o raio do afélio mais o raio do periélio sobre 2. Ok? É uma média aritmética desses dois, é uma aproximação. Ok? Então vamos lá. Voltando para nós então. A velocidade escalar média de translação de um planeta que descreve a órbita elíptica em torno do Sol é maior na região do afélio que no periélio. Não. Veja, a velocidade é maior no periélio do que no afélio, alternativa falsa. Letra B. O módulo da gravidade de uma altitude h igual a 3r é igual a GO sobre 3. Sendo GO a gravidade na superfície. Olha, o que é gravidade? Gm sobre d ao quadrado. O que seria na superfície? Adotando o planeta como uma esfera, aquele d é o raio daquele planeta. Então, a gravidade que ele chamou de GO na superfície, Gm sobre r ao quadrado. Mas vamos lá. Ele fala agora em uma altura h 3r. Essa altura h, a questão não deixa bem clara, mas eu considerei como 3r a partir da superfície. Então a distância aí vai ser a altura h mais o raio do próprio planeta. Então a gravidade nessa altura h vai ser Gm, 3r mais r ao quadrado, ou seja, Gm sobre 4r ao quadrado. Elevando ao quadrado ali, fica Gm sobre 16r ao quadrado. Mas repare, o que é Gm sobre r ao quadrado que nós definimos lá em cima, na segunda linha? Gm sobre r ao quadrado é GO. Então, a gravidade nessa altura h seria GO sobre 16. A alternativa ela é falsa, que ele falava que era GO sobre 3. C. Para qualquer planeta do sistema solar, o quociente do cubo do raio médio da órbita R pelo quadrado do período de revolução é igual a Gm sobre 4π quadrado, sendo G a constante de gravitação universal e m a massa. Repare, a gente que definiu que período ao quadrado sobre raio cubo é uma constante. Se eu botar r ao cubo sobre t ao quadrado, continua sendo uma constante. O que a gente vai ter que definir, e a Baiana adora isso, é essa constante. Vamos lembrar uma coisinha? O que é período? É a distância percorrida em uma volta sobre a velocidade. Tempo é distância sobre velocidade. Para uma volta, a distância é 2πr, e a velocidade é a velocidade de órbita. E se essa órbita é circular, já vimos que é um movimento circular uniforme, essa velocidade é constante. Só que lembra uma coisa, o que é que mantém esse corpo preso à órbita? A força gravitacional. Ela atua como força centrípeta. Qual é a equação de força gravitacional? G, massa do planeta, massa do corpo em órbita, sobre a distância, que é o raio da órbita ali, esse R aí é o raio da órbita, elevado ao quadrado. Ele fala ali, o raio médio da órbita R. E o que é força centrípeta? mv quadrado sobre R. Eu vou cancelar a massa do corpo em órbita e esse raio. Uma coisa importante. Eu achei a velocidade. Raiz de Gm sobre R. G, constante gravitacional. M, massa do planeta. R, raio da órbita. Que é quem leva a gente a crer? A velocidade orbital não depende da massa do corpo em órbita. Ou seja, se eu tiver dois satélites, um de massa 5m e um de massa 6m, orbitando no mesmo raio, a velocidade orbital vai ser a mesma. Isso permite que a gente coloque satélites diferentes na mesma órbita, eles nunca vão se chocar, porque tem a mesma velocidade orbital. A velocidade orbital depende só do raio, não depende da massa do corpo em órbita. Vamos lá. Então, repare, eu vou pegar essa velocidade e vou substituir na equação de período. Era 2πr sobre v, 2πr sobre Gm, raiz Gm sobre R. Vou pegar tudo e levar ao quadrado, eu quero tirar essa raiz. Então, ficaria t ao quadrado igual a 4π quadrado r quadrado, e ali Gm sobre r está da raiz. Só que esse r vai subir. Quando ele subir, ele encontra aquele r ao quadrado e vira um r ao cubo. Então ficaríamos com t ao quadrado, aquele r ao cubo desce para o denominador, igual a 4π quadrado sobre Gm, que é o que sobrou ali. Então, repetindo, aquele r que está lá embaixo vai subir, como r vai multiplicar o r ao quadrado, fica r ao cubo. Então, repare, t ao quadrado sobre r ao cubo é 4π quadrado sobre Gm.
ok? Mas ele quer quem? R ao cubo sobre T quadrado. R ao cubo sobre T quadrado é o inverso disso, GM sobre 4π quadrado, alternativa verdadeira. Letra D. Os satélites que percorrem a mesma órbita circular, de raio R em torno de planeta M, devem ter massas diferentes para que não haja colisão entre si. Olha o que eu falei. Quem é velocidade orbital? Raiz de GM sobre R. A velocidade orbital não depende da massa do corpo em órbita. Então a alternativa ela é falsa. Letra E. O módulo da velocidade orbital de um satélite que gravita em torno da órbita circular de um planeta é igual ao módulo da velocidade areolar? Não. Velocidade areolar é área sobre tempo. A velocidade areolar não é igual à velocidade linear. A velocidade areolar é constante sempre. A velocidade linear ou orbital só é constante em órbita circular, alternativa falsa.